Ele nasceu na década de 30, lá na Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial. Porém, chegou ao Brasil apenas em 1950 e com só 30 unidades importadas. 3 anos depois, estava sendo montado aqui no Brasil. Porém, só em 1959 foi nacionalizado e começaram as produções aqui no Brasil, na fábrica de São Paulo. Hoje vamos falar sobre um carro carismático que foi idealizado pelo governo nazista, mas abraçado inclusive pela cultura hippie da época. Possui dia nacional, dia mundial, vários clubes espalhados pelo Brasil. Hoje vamos falar e conhecer um pouco mais sobre o icônico Volkswagen Fusca. E quando a gente fala em cultura Volkswagen, específico em Fusca, eu me lembro logo do meu amigo e entusiasta da cultura Wagen, Jefferson Paiva. Chega aí, Jefferson. E aí, Nick? E aí, tudo certo? Tudo na paz. Jefferson, fala um pouquinho pra gente aí como foi que nasceu esse entusiasmo aí da cultura Wagen e fala também pra gente sobre esse belíssimo exemplar aqui atrás. Fala aí pra gente. Nick, prazer estar aqui com você. E eu acho que minha história é parecida com a maioria dos fãs. Foi meu primeiro carro. O Fusca foi o meu primeiro carro quando eu tinha 18 anos de idade. Meu pai me ajudou a comprar o primeiro carro. Eu tinha um 82 na época, também era branco. Você já tinha um Fusca? Meu primeiro carro foi um Fusca, né? Meu pai ajudou, passou no vestibular, aquela história toda. Ah, vou arranjar meu filho, comprar um carro para lá. E aí foi um Fusca. Ah, mas você queria um Fusca? Não, vou estar mentindo. Eu queria um Gol. Não tinha consciência. É aquela velha regra, né? Você não escolhe o carro lhe escolhe. Sobretudo quando a gente fala de clássicos. Isso, aí tinha um senhor aposentado na frente da minha casa que tinha um Fusquinha, meu pai cantou, comprou o carro com um pouco dinheiro que a gente tinha. E aí ele deu, ó, comprei seu primeiro carro, é um Fusca. Aí eu, legal. Aí quando eu comecei a ler, ir atrás da história, me apaixonei. Desde então, os últimos aí 16 anos, sempre com Fusca. Essa unidade chegou na sua mão um pouco mais de 2 anos, esse carro está comigo. É um 66. É um 66, a gente considera o último dos Fusquinhas, né? Originalmente ele tinha um motor 1200, ele é o mais próximo do Fusca original da década de 30, né? Depois de 66, a Volkswagen começou a fazer alterações extensas na carroceria até terminar no Itamar, vamos dizer assim, que é o elo mesmo original. A Volkswagen considera que o New Beetle e o novo Fusca também fazem parte dessa cronologia, né? Mas o fã mesmo considera que o Fusca com motor boxer, refrigerado a ar na traseira, que realmente é um Fusca de verdade. Os outros dois são refrigerados a água. Maravilha, então fala aqui pra gente quais foram os upgrades que você fez aqui no Fusca. Eu já vi que tem uma maldade nesse Fusca, né? Ele tá baixinho, deu um toquinho, tem uma maldade. Fala um pouquinho pra gente quais foram os upgrades que você colocou aqui nessa... Então, tem várias escolas de personalização, né, na área de Air Cooled, né, de Fusca em geral. Esse daqui eu rebaixei o carro, a dianteira está encurtada, cerca de 3 centímetros de cada lado, a traseira tem uma tala larga. Ele está legalizado, inclusive, tá bom, gente? Não tem problema nenhum com polícia, PRF, nada do gênero. O motor não é mais um original, é um 1300. Trabalhei um pouquinho ele, questão de carburador, ponto, né, cabo, vela, para dar um upzinho a mais. O interior dele é um vermelho, né, que é uma cor aftermarket da época mesmo, inspirado nos Porsches, né? E tem muito disso, né? A cultura do Fusca, ela anda paralela com a do Porsche, né? O Porsche vira a referência e a gente sempre tenta beber e sugar o máximo dessa Inclusive, escola. o pai dele... Sim, o pai dele... há controvérsia sobre a paternidade, há controvérsias. Mas o que está registrado lá no cartório é o Porsche. É o Porsche. Fernando Porsche que criou realmente o Fusca na década de 30. E dá pra gente perceber algumas linhas, obviamente, alguns contornos de design. Sim. Não é aquela coisa gritante, mas dá pra gente perceber um detalhezinho aí da família Porsche. Se basear principalmente no primeiro, que é o 356, realmente existia inclusive um intercâmbio, faróis, lanternas, muita coisa. Quem fabricava era a Volkswagen para Porsche no começo. Então realmente o parentesco existe. Então é o seguinte, existe uma frase que eu conheci quando comecei a frequentar alguns clubes, a galera da velha escola, aqui em João Pessoa. Isso. O pessoal sempre me dizia o seguinte: Fusca é a incrível máquina de fazer amigos. Faz muitos mesmo. É verdade? Verdade, muitos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas curiosidades do Fusca, obviamente a bordo dele, dando um rolezinho. Vamos embora? Vamos embora? Vamos lá. Tá convidado.
Brasil mesmo. Jefferson, E aí? a gente falou um pouco aí sobre o pai do Fusca. Na verdade, há polêmicas. Nossa, a paternidade desse cara é gigantesca. É bastante questionado, no mínimo, no mínimo. Fala um pouquinho pra gente aí como foi que nasceu. Eu sei que tem uma polêmica aí com a Tatra Motors, que foi um dos projetistas aí que Ferdinand Porsche chegou a trocar conversas com eles sobre o entusiasmo aí de produzir o Porsche. Entre a década de 20 e 30, Nick, os projetistas, os engenheiros, a maioria eram freelancers. Eles não trabalhavam única e exclusivamente numa única fábrica. Pra você ter uma ideia, a Porsche desenvolveu o carro para Mercedes. Isso. Certo? Então, o Ferdinand Porsche, na época, ele tinha uma amizade muito estreita com o Ledvinka, que era um engenheiro da Tatra Motors. E essa Tatra, ela tinha desenvolvido um carro com umas especificações, pelo menos com um formato, uma especificação bem próxima do Fusca. Porém, a paternidade realmente, né, real, em termos de projeto, é do Porsche, e a de ideologia é do Hitler. É do Hitler. O Hitler Inclusive, ele fez algumas diretrizes que esse carro deveria ter. Na verdade, ele seria conhecido como era um projeto do carro do povo, não é isso? Exatamente. Isso aí. E o Fusca é um homólogo, vamos dizer assim, do Ford T americano. Carro para ser barato e acessível. Então era para ter uma típica família alemã, era para habitar nesse carro, 2 adultos e 2 crianças. Tinha que manter uma velocidade média de 80 km por hora. Na Autobahn, que ele já estava pensando em fazer, né, porque não existia Autobahn na Alemanha, né? Tinha que consumir uma média de 12 km com 1 litro de combustível da época. E tinha que ter até 1000 cilindradas no motor. E outro detalhe que eu fiquei sabendo também, ele teria que ter um custo de produção equivalente a de uma moto lá popular da época. Exatamente. E aí, em 22 de junho de 1934, foi assinado com a Porsche o contrato da criação do Fusca. Né? Por isso que Porsche é considerado o pai, vamos dizer assim, biológico da criança. Né? Exatamente. Foram feitos. Mesmo assim, ainda demorou um tempinho para o carro chegar realmente. Sim. Porque você falou 34? Isso. Você foi lançado o quê? 38? O lançamento do Fusca é muito conturbado. A gente tem a pré-série 38 e a pré-série 39. 38 foi quando nasceu a KDF Wagen, né? Que era o carro pro povo, como você conhece, a felicidade do povo. KDF Wagen, exatamente. É só depois que ele ganhou o nome Volkswagen. Exatamente, porque a KDF Wagen nada mais do que era o quê? O Fusca ele era comprado como aqueles selinhos que a gente compra em supermercado. Você juntava 100 selos, você comprava em jornal e quando você terminava a cartela você retirava seu Fusca. E assim era comprado o Fusca. Foi o primeiro pré-série 38, foram feitos 100 carros. Em 39 foram feitos mais 100 carrocerias. Porém, em 39 explode a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Esses carros, eles são transformados em carros de batalha. Commandwagen, Kubelwagen e Schwingwagen. Eles começaram a produzir carros aí para guerra. Então né? São carros raríssimos. Para você ter uma ideia, pessoal, um adendo, a Volkswagen não tem as mulas oficiais do Fusca. Porsche sempre faz 3 mulas e no contrato dele, Porsche sempre faz 3 mulas oficiais do carro e uma fica com ela. E a Volkswagen, por causa da Segunda Guerra Mundial, ela perdeu. Não tem nenhuma. Ela não tem mais nenhuma. Ela não tem nenhuma mula do carro dela. E aí o que acontece? A Volkswagen tem uma réplica hoje. Só a Porsche tem o original. Né? E aí tem a Segunda Guerra, a Alemanha perde. E aí em 45 a Alemanha precisando se reconstruir, um coronel, ele resolve reabrir a fábrica para produzir alguns veículos. Ele assume a gestão aí da fábrica. Que é justamente a fábrica ficou do lado inglês, a divisão do Muro de Berlim, né? Da divisão de Berlim. Ele coloca a fábrica para funcionar, primeiro para os carros serem gerados para a reconstrução da cidade, como seriam carros oficiais, carro para uso da máquina pública. O carro foi um verdadeiro sucesso e ele, vamos vender uns para ver o que dá? Nossa, foi um verdadeiro sucesso. O carro era altamente econômico, altamente robusto,
e de fácil manutenção e principalmente de fácil produção. Ou seja, atingiu de fato todas as diretrizes que foram exigidas aí para a construção dele, né? E aí fica a grande piada, né? Porque a gente tem um cara que é abominado e execrado nos dias de hoje, né? Talvez o maior símbolo da maldade, que é o Hitler. E a gente tem um dos carros, se não o carro mais adorado do mundo, é uma herança do cara. E o carro foi tão bem aceito posteriormente, tão bem adorado, que ele poderia, como você falou, é engraçado, né, essa relação, porque ele poderia ter pego essa estigma aí, né, de ser idealizado por um cara aí, como você bem falou, execrado atualmente, né, e não, o carro ganhou simpatia por muita gente, inclusive pela cultura hippie da época. Sim. A galera Paz e Amor amava o carro, né? Era uma contracultura muito grande, porque Movimento contra a cultura. no final da década de 60, a ostentação, aquele luxo todo dos Estados Unidos, aquelas banheiras enormes, mais de 6 metros, Isso. e o Fusca era o símbolo do espartano, né? E chegava em lugares que os outros não chegavam. E ele fazia a mesma coisa que, teoricamente, Detroit queria que fizesse com, às vezes, 10 vezes mais que o valor, né? Então, o Fusca ele tem esse símbolo, né? Um dos carros mais produzidos no mundo inteiro. Dentre todas as versões, mas como a carroceria praticamente não sofreu alterações, ele é considerado o terceiro carro mais produzido no mundo todo. Ele só perde para o Golf, também da Volkswagen, e para o Toyota Corolla. Isso. Né? Só que o Toyota Corolla e o Golf tiveram várias gerações e o Fusca não, praticamente não teve. Foram mais de 21 milhões de unidades vendidas. E agora falando um pouquinho, dando esse salto aí para o final dessa história, quando é que foi descontinuado de vez o Fusca, quando é que parou a brincadeira e quando é que entrou aí no caso a brincadeira dos entusiastas, né? Porque agora o Fusca é aclamado pela cultura, né? Todo mundo Sim. quer ter um Hercule aí na sua garagem, bem cuidado, aquela coisa. Quando foi realmente o fim da dinastia aí do Fusca? No Brasil, a gente considera o fim realmente oficial em 86, né? Por mais que tenha vindo o Itamar na década de 94, mas o fim mesmo, gente, não tem um carro rebaixado, olha isso. Lá vai, a novela. Olha a novela. Jovens não façam isso em Cara, casa. tá só Brincadeira pra- da parte. Em 86 é encerrado a produção no Brasil. E aí já existia um fã-clube muito grande do carro, que é outra coisa que o Fusca faz muito bem, por ele ter sido muito produzido e sempre ter sido um carro de entrada. É a primeira porta de entrada para o cara que quer ter um carro antigo, né? Independente de marca e tudo mais. E aí já existia um fã-clube muito grande, já existia o clube do Fusca, no caso é o Sedan Fusca Clube de São Paulo, que hoje é o clube do Fusca do Brasil, sediado de São Paulo. Eles estavam querendo fazer um grande evento para comemorar. O presidente na época, o Grommel, ele tinha um acesso muito grande ainda, já tinha acesso muito grande com a fábrica. E eles resolveram fazer o evento no dia 20 de novembro de 88 para comemorar o Fusca. Então, essa data de 20 de janeiro... Não tem ligação nenhuma com fabricação, morte, nem nada. Uma data foi criada. Só que São Paulo, sabe como é que é, né? Chuva. Aí a data não ajudou. Em dezembro, pior ainda, porque é festa de final de ano, eles transferiram para janeiro de 89. Só que não caía no dia 20, caía no dia 15, o evento que era num domingo. Por quê? Como eles pensaram em 20 de novembro, foi desenvolvida uma logomarca em 20 no formato da carroceria do Fusca. Eles não queriam perder. E aí eles desenvolveram a semana do Fusca. O Fusca tinha poucos anos, tinha sido descontinuado, apenas 3 anos, então a parte do pós-venda da Volkswagen ainda era muito forte, né? Com relação à venda de peças e serviços da Volkswagen. A Volkswagen deu um apoio original. Foi feito esse evento, uniram mais de 300 carros, isso já em São Paulo. E desde então virou uma marca registrada, 20 de janeiro, ser comemorado o Dia Nacional do Fusca. Tá bom passar por outro. Tá bom passar por um Fusca. Fusca é coisa que a gente vê em todo canto, em toda esquina, em toda cidade, né? Até hoje. Agora, outro detalhe interessantíssimo é o seguinte, todo Fusca tem sua personalidade. Tem. Eu sei que o seu também tem. Agora, ele tem nome? Tem. Como é o nome? Diga aí, diga o nome dele aí. Então, eu sou um fanático, né, por cultura nerd, cultura geek, sou fanático por Star Wars e o nome do meu carro chama-se Stormtrooper. Stormtrooper! Isso, os guardas imperiais de Sir Darth Vader. Ó, veja os detalhes aí. Vamos ficando por aqui. Se ficou interessado,
Quer curtir essa ou outras matérias? youtube.com/programa Autoplay. Ficou curioso? Quer saber alguma coisa sobre o mundo automotivo e em específico sobre os carros antigos? Chama aqui, ó, meu amigo Jefferson Paiva. Jefão, prazer imenso, Nick. Obrigado por cara, tudo. lhe agradecer mais Nada, uma eu que vez, como agradeço. sempre atento aí, sempre disposto a nos Pode ajudar e trazer conteúdo pra gente aí. Sempre. Ó, fala aí seu nome na rede social, faça o seu jabá aí, agora é contigo. Gente, quem quiser saber alguma coisa sobre o mundo Hercules, tiver alguma curiosidade, quiser montar carro, me procura aí, @JeffPopaiva, vai estar aí na descrição, né? Vai estar aí embaixo no vídeo para vocês, nas minhas redes sociais. Sou super acessível, não tem nada de estrelismo, nada do gênero, Nada. passa para mim um DM e a gente vai batendo um papo e ajudando vocês aí a descobrir esse mundo fantástico que eu espero que vocês possam vir para cá. Esse é meu intuito, filha. Beleza, rapaziada? No mais, acho que só, não é isso? Acho que deu certo. Acho que deu certo, acho que deu certo. Sobrevivemos, estamos vivos. Sobrevivemos, trapidamos um pouco, mas tudo normal, dentro de um Fusca, é isso mesmo. Não raspou? Não raspou, Não quebrou? raspou, não quebrou, ninguém empurrou o carro, nada. Tá ótimo. Tá lindo, né? Viu? Então é isso aí, rapaziada. Foco, força e fé. Até.